Fala aí, torcedor do Palmeiras. Fique agora com o giro de notícias, todos os detalhes, todas as informações do Verdão aqui e agora, beleza? Então, deixa aí o like, se inscreve no canal e até o próximo giro de notícias. Fica aí, ó. Fica até o final que você não vai se arrepender. O próprio atacante cobrou, mas o goleiro alvinegro defendeu. Eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim, e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar, na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa, mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa, a continuar a afinar a máquina. Hoje, pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo. Mas infelizmente nós não conseguimos ganhar. Bom, o Palmeiras teve um pênalti, mas antes, no segundo tempo, no meio do segundo tempo, teve um lance do André Ramalho. Foi pênalti, na sua opinião, nesse primeiro lance? Não, pela regra do jogo e pelas orientações, né? Porque eu falo que a regra nem sempre é tão clara. Ele se joga na bola, o chute vem de fora da área, a bola resvala numa parte do corpo dele e vai no quê? No braço de apoio. O braço de apoio, ele não precisa estar apoiado no chão para ser considerado braço de apoio. Esse é um ponto fundamental. Então, é aquele movimento que o braço vai servir para apoio, é o braço que ele vai apoiar o corpo, já é considerado braço de apoio. Ainda resvala numa parte do corpo antes e vai para o braço que vai servir de apoio. Dessa forma, pela regra e pela orientação, não é pênalti. Por isso que o Klaus já faz ali as indicações, explica para os jogadores no campo o que acontece e o VAR mantém a decisão, porque é considerado braço de apoio, mesmo resvalando no corpo antes. Na hora do lance dá para ver ele falando, eu vi. Muita gente falou isso, então ele viu, será que ele vai marcar o pênalti? Não, ele viu que bateu antes no corpo, né? Agora, esse foi o pênalti, então, não marcado para o Palmeiras, corretamente, segundo você, Rê. E teve, no final, o Estevão sofrendo o pênalti. Bem marcado esse? Esse bem marcado, né, Edu? Porque ele vai driblar, ele recebe o calço imprudente. O que é o calço imprudente? É quando o jogador adversário age sem precaução, sem atenção, com intensidade baixa. É o pênalti sem cartão. Para mim, o pênalti bem marcado. Agora, a polêmica maior agora está em torno da cobrança de pênalti, né, Edu? A gente teve o pênalti do Rian no Estevão, e na hora da cobrança, então o Estevão para no Hugo e a bola volta, o João Pedro Choca é quem tira. É esse que está entrando com a chuteira vermelha. O Abel reclamou muito, porque, na opinião dos palmeirenses, o lance deveria voltar, inclusive o clube deve entrar com uma reclamação formal na Federação Paulista nesta sexta-feira. Esse ângulo talvez não seja o melhor, né? Mas você tem uma opinião se a invasão seria para voltar ou não? Esse ângulo eu concordo com você que não é melhor. Nesse ângulo a gente consegue observar que o Hugo não adianta na cobrança, né? Na hora do toque do Estevão, o Hugo tá com um dos pés em cima da linha, que é permitido, então a defesa é legal. A questão é justamente a invasão do jogador de chuteira vermelha. Esse ângulo não é o ideal. O que é importante a gente frisar da regra aí, Edu. Você tem uma questão da regra que é considerado invasão a parte do jogador que estiver tocando a linha da grande área, a linha da área penal, que normalmente é o pé, né? O jogador está de pé, o que vai estar tocando a linha são os pés dos jogadores. Então, corpo inclinado não conta, é diferente do impedimento. O impedimento você considera a parte mais próxima da linha de fundo, né? E na cobrança de penalidade, não. É a parte que estiver tocando a linha da grande área. Tem que voltar a penalidade, mesmo que o jogador do Palmeiras também esteja invadindo. Se ambos estiverem invadindo, tem que voltar a penalidade sim, e isso também é lance de VAR. Se o VAR checou, o VAR tem que falar assim, olha,
Tinha invasão, o jogador gerou impacto na ação depois do rebote do goleiro, tem que voltar a cobrança. Se o pé dele não está tocando a linha e só o corpo está projetado, não há infração de invasão. Então, assim, o que a gente precisava? De uma imagem que realmente mostra. E o VAR tem. Então, que é exatamente na linha da grande área, né? Precisava da câmera bem ali na linha. Por esse ângulo, mesmo não sendo o melhor, parece que a chuteira dele está antes da linha, né? Exatamente. Dá essa sensação que a chuteira está antes. Mas assim, eu não consigo cravar. Eu não vou com essas imagens falar assim, olha, ele não invadiu. Então, assim, a imagem do VAR agora poderia vir justamente a transparência na Federação Paulista para mostrar para a gente se houve ou não invasão, se houve ou não um erro de arbitragem. Porque se toca a linha ali com os pés da chuteira, os pés, ele tem que voltar essa cobrança, porque o jogador tem impacto, ele pega o rebote do goleiro, Edu. Eu acho que essa questão de justiça é bem relativa, né? Porque, como você falou, o Palmeiras criou muitas oportunidades. Abel Ferreira tem tentado jogar sem uma referência nos últimos jogos, colocando o Maurício para funcionar ali como um falso 9. Usa muito os lados do campo, né? O Facundo Torres e o Estevão principalmente. E o Corinthians é um time que tem um ataque um pouco mais consolidado, né? É bem verdade que ainda não tem o Garro, faz muita diferença nessa equipe, e a gente viu na reta final do ano passado quanto ele foi importante para esse trio funcionar, né? Junto com o Yuri Alberto e o Memphis. O Corinthians conseguiu, inclusive, fazer o gol de empate numa roubada de bola do Memphis e o gol do Yuri Alberto, uma assistência, né, do próprio Memphis, mas foi o Palmeiras que a gente já conhece, né, Edu, um time que conseguiu, até pela característica do time, ter colocado 3 atacantes de movimentação, né? Se a gente for contar que o Maurício funcionou como atacante, junto com o Facundo Torres e o Estevão, e era um time talhado para jogar em transição. O Mike começou como titular, que tem características diferentes da do Marcos Rocha, que constrói um pouco mais, então atacava o corredor, assim como o Piquerez, que apareceu muito bem, deu assistência, inclusive, para o gol do Maurício. Eu acho que o Palmeiras teve mais volume, teve mais oportunidades, o Corinthians foi eficiente, quando teve um a menos se fechou e tentou sair nos contra-ataques. Então eu acho que falar de justiça é bem relativo, né? Eu acho que no fim das contas é eficiência que ganha jogo. O Palmeiras tem sido muito eficiente nos últimos anos, acabou não sendo contra o Corinthians. Aliás, nos últimos anos, excluindo grande parte da segunda metade da temporada passada, quando o Abel Ferreira até falou disso, né? Bem claramente, que o Palmeiras precisava ser uma equipe mais eficiente como era antes, converter em gols as oportunidades criadas, continua sendo uma equipe que cria muito e faz poucos gols, e eu acho que está entrando na conta de não ter um homem-gol. Né? Eu ia te perguntar isso. Um cara que os jogadores procurem. Eu ia te perguntar isso, porque até no segundo tempo, 11 contra 10, esse tipo de situação, e o Corinthians consegue segurar o Palmeiras, deixa evidente a necessidade desse camisa 9? Sim, já deixava muito antes, não é, Edu? A gente olha para o Palmeiras, que tem um processo, talvez, bem consolidado de jogo coletivo, e isso é o grande destaque dessa equipe. Nessa temporada, mudanças até no perfil de contratações, trazendo jogadores mais conhecidos, mais caros, inclusive, tentando jogadores mais caros. Trouxe o Paulinho, que está se recuperando ainda de cirurgia, um jogador que vai ser importante quando ficar à disposição, mas não é o homem-gol, não é o cara para jogar como referência. O Palmeiras tem procurado um jogador nessa posição, e o Abel Ferreira deixou claro isso numa dessas coletivas já no início do ano, né? O time precisa de um jogador para funcionar dessa forma. Já que ele fez uma comparação com o Jürgen Klopp há algumas semanas, vou fazer uma outra comparação com um time que também fez muito sucesso no seu país, né, nos últimos anos, que foi o Manchester City na Inglaterra. Passou algum tempo, Edu, jogando sem referência. É bem verdade que nesse período o Palmeiras teve o Daverson, né, o Palmeiras teve vários outros jogadores funcionando ali, o próprio Flaco Lopes na última temporada tendo oportunidades, mas na maioria das vezes jogando com atacantes de movimentação. O City se viu na necessidade de ter uma referência, né? Foi buscar a referência, né? Foi buscar o Haaland
até para mudar a sua forma de jogar. Eu acho que o Palmeiras está vivendo um processo também de encontrar uma nova forma de jogar, com uma referência mais confiável. Então, precisa sim. Ficou mais uma vez claro hoje. Traz o Haaland, não dá não? Já pensou? Imagina fazer uma votação se o palmeirense queria ou não queria o Haaland. E aí, torcedor do Verdão, gostou das atualizações? E o que você está achando dessa temporada do Palmeiras, esse início de temporada? Estevão perdendo pênalti, Abel perdendo a cabeça, o que está acontecendo? E cadê, né, as contratações que tanto a Leila Pereira prometeu para o seu torcedor e até agora isso não se concretizou? Pois é, então queria saber aí a tua opinião a respeito disso, a respeito de como será essa temporada de 2025, porque até agora parece que não vai acontecer nenhum tipo de contratação. Mas aí vamos esperar, porque segundo as informações é que ela tá aí com uma carta na manga. Então, qual seria essa carta na manga? Qual jogador de qual posição? Tudo isso não passa de mera especulação. Andreas Pereira, quem é que será que está vindo para suprir essa necessidade? Porque se você parar para pensar, é uma necessidade que ainda aquele 9 centroavante mesmo, que desde o ano passado se especulava tanto de um nome forte no mercado, e isso não se concretizou. Agora, a temporada já começou e eu quero saber a sua opinião. Então, cara, deixa aqui nos comentários que a tua opinião ela é muito, muito, muito válida. E claro, ela é muito importante para engrandecer e enriquecer esse debate. Então, se você também quer ajudar, deixando o like, se inscrevendo no canal, é de suma importância para o crescimento, porque se você se inscreve, se você deixa o like, cara, esse vídeo vai ser recomendado por muito mais pessoas, beleza? Então, cara, deixa aí teu pitaco, deixa tua opinião e deixa também a cidade de onde você está falando, beleza? Então, até o próximo Giro de Notícias, com todas as atualizações, detalhes e mercado da bola do Verdão. Fui!